dia, amados e amadas do Senhor, tudo bem? Como estão? É muito bom estar aqui com vocês nesse devocional. O frio chegou para valer, muito frio, muita chuva, né? Nós estamos aqui para cumprir o ID de Deus, nosso Senhor amado. A palavra de hoje é Malaquias 3, versículo 18. Diferentes para fazer a diferença. Quem se identifica? Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui, Pai. Nosso Senhor amado e querido, estamos aqui reunidos na sua santa e preciosa presença, Senhor, para te honrar, te agradecer, te glorificar, Deus. Porque o Senhor é bom. A sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia, Senhor, dura para sempre. Nós te agradecemos pela vida, Pai, pela vida dos nossos pais, pela nossa vida, pela vida dos nossos filhos. Pedimos proteção, Senhor, que o Senhor nos cubra com teu sangue, Pai. Que nenhum mal possa nos atingir. Que toda investida, estratégia do inimigo caia por terra agora, em nome de Jesus. Nós estamos blindados pelo teu sangue, Senhor. O inimigo não toca em nós. Nós temos a certeza de que nós temos um Pai que nos protege e que está conosco em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Nós temos fé inabalável, uma fé que só aumenta a cada dia. Nós temos um amor incondicional pelas pessoas, porque o Senhor nos ensina a amar as pessoas independente daquilo que elas nos fazem, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom. E a cada dia o Senhor nos traz uma lição preciosa, Pai. O Senhor vai moldando o nosso caráter e vai nos fazendo um ser humano cada dia melhor. Que a gente possa, Pai, exalar o seu perfume por onde a gente passar, Senhor. Que as pessoas possam enxergar o Senhor através de nós. Porque nós somos os seus filhos, Senhor. E nós estamos aqui para te honrar, para te agradecer e para te glorificar, Senhor. Pai, vai agindo em todas as famílias que necessitam ter paz, Senhor, porque o Senhor é um Deus de paz, de alegria, mesmo nas situações difíceis, o Senhor traz paz e alegria. Gratidão, Senhor. Eu sei o que é paz quando eu não tenho nada, eu sei o que é alegria quando eu não tenho nada, e eu sei o que é alegria quando se tem tudo. E eu sei o que é paz quando se tem tudo. O Senhor me manteve, Pai, no domínio próprio, no equilíbrio em todas as circunstâncias da minha vida. E eu te agradeço, porque isso não veio de mim. Isso vem do Senhor. Foi o Senhor que colocou dentro de mim. Então eu peço, Senhor, que o Senhor também coloque esse fruto do Espírito em todas as pessoas que estão aqui presentes, Pai. Porque o Senhor é quem nos traz aquela paz que excede todo entendimento, e é isso que eu desejo para todos. Não há bem maior do que a paz, do que a alegria do Espírito, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Somos diferentes para fazer a diferença. A palavra de hoje é Malaquias 3, versículo 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém. Bom dia, amada Sueli, a paz do Senhor. Nós somos diferentes porque nós viemos fazer a diferença. Nós pertencemos ao reino de Deus. Por isso que nós vamos enfrentar muita batalha, por isso que nós vamos enfrentar muitas afrontas, porque nós somos diferentes. Nós viemos aqui para fazer a diferença. Nós somos do exército de Deus. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. É muito clara essa diferença. Nesse texto sagrado a gente vai aprender que nós fomos chamados pelo Senhor, pelo nosso Deus. Isso é um privilégio. É um privilégio você fazer parte desse chamado de Deus, para fazer a diferença no meio de uma geração que está corrompida, que está perversa. Pois é o próprio Senhor
Jesus, nosso Deus, nosso amado Deus, é o próprio Senhor quem estabelece essa diferença que existe entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. O povo de Deus ele é diferente desse mundo. Então, eu reitero aqui aquela frase que eu falo sempre: não se importe com a opinião dos outros. Não deixe as pessoas colocarem na sua mente, instalar crenças no seu cérebro de que você é algo diferente daquilo que Deus colocou no seu coração. Tenha uma identidade clara, definida. Tenha uma identidade clara e definida diante do Senhor, porque você veio sim para ser diferente. Você veio para exalar o perfume de Cristo, para mostrar um caráter diferente daqueles que servem ao mundo. Na antiga aliança, o Senhor escolheu o povo de Israel para ser diferente de todos os demais povos da terra, conforme está em Êxodo 19, versículos 4 a 6. Na nova aliança, o Senhor escolheu a nossa igreja, a qual foi constituída de pessoas de todos os povos, raças, línguas, nações, que creem em Jesus Cristo como Filho de Deus, para elas fazerem a diferença como a luz do mundo, como o sal da terra. Está lá em Mateus 5, versículos 13 a 16, Gálatas 3, 26 e 29, 1 Pedro 2, de 9 a 10. Nós somos diferentes para fazer a diferença. Nós somos a luz desse mundo, o sal dessa terra. Então nós não devemos nos importar com a opinião das pessoas que não fazem parte desse exército de Deus. Nós não devemos deixar que palavras entrem no nosso coração. Nós devemos ter uma opinião, uma identidade definida diante de Cristo, porque foi Ele quem nos trouxe. Nossa identidade tem que estar clara diante de Deus. Nós devemos nos importar somente com a opinião de Deus a nosso respeito. O que as pessoas falam a nosso respeito não é a verdade sobre nós. A verdade sobre nós, quem define é o Senhor Jesus. É Deus, é o que está na Bíblia. Nós somos imagem e semelhança do Senhor. Nós devemos ter um posicionamento diante dele muito claro e definido, onde ninguém possa afetar o nosso coração e nem distorcer a nossa identidade diante de Deus. Em Êxodo 8, versículo 23, o próprio Senhor deixou claro para o faraó que os israelitas, o seu povo, era diferente do povo egípcio, pagão, dizendo: e porei separação entre o meu povo e o teu povo. O Senhor colocou no coração dele. A nossa aliança, a igreja do Senhor, é reconhecida nas escrituras como o Israel de Deus. Nós somos o Israel de Deus. Gálatas 6, versículo 16. Paulo também afirmava que a igreja do Senhor é formada por um povo exclusivamente de Deus, um povo especial, zeloso pelas boas obras, pelas boas novas. E é isso que a gente tem que ser, zeloso com os mandamentos, princípios e valores de Deus. Nós não devemos nos manchar, nem nos deixar ser levados pelas coisas desse mundo, porque o mundo já é do maligno. Nós devemos seguir a nossa identidade, nosso posicionamento diante de Deus. É aqui, é na palavra, são os princípios de Deus, é no manual de Deus, é na Bíblia que a gente tem que seguir. Nós também fomos chamados para fazermos a diferença, para sermos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo. Nós somos os astros do mundo, nós somos diferentes para fazer a diferença. Nosso comportamento tem que mostrar o comportamento de Jesus Cristo. Nós temos que modelar Jesus Cristo, Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso mentor, Ele é o nosso exemplo, para que outras pessoas possam seguir esse exemplo também, porque exemplo arrasta.
Em 1 Pedro 2, versículos 9 e 10, é dito também que nós somos a geração eleita por Deus, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nós sabemos o que é ter, uma visão cega, espiritualmente cega, mas Deus nos libertou. Deus nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. E à medida que a nossa visão foi aberta pelo nosso Senhor Jesus Cristo, é nossa obrigação seguir o exemplo dele, mostrar, falar, fazer o ID, para que outras pessoas também tenham as suas visões abertas. A sua cegueira caia por terra. Vamos aqui mostrar alguns exemplos de homens que fizeram a diferença em sua geração, como nós estamos fazendo nessa geração. Enoque fez a diferença em sua geração porque ele andava com Deus. Lá em Gênesis 5, versículo 22 e 24. Enoque simboliza a igreja que anda com Deus e será arrebatada ao encontro do Senhor. Nós devemos seguir a voz do Senhor, não a voz desse mundo. José também fez a diferença em qualquer ambiente que vivesse, porque ele era um homem sábio e ajuizado, que tinha o Espírito de Deus com ele. E o Senhor também era com ele, assim como é conosco. Samuel fez a diferença em sua geração porque ele era um homem honesto e ninguém tinha do que o acusar. Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele fez a diferença em sua geração também. A sua fé foi provada e ele foi até o fim, temente a Deus, confiando em Deus, e Deus restituiu tudo que ele perdeu em dobro. Daniel fez a diferença em sua geração corrompida na Babilônia. Daniel tinha um posicionamento pleno com Deus. Ele não se importava com os banquetes dos reis, ele não se importava com nada do que era colocado na frente dele. Ele tinha um posicionamento pleno e claro com Deus. Nós devemos ser como Daniel. Nós devemos ter esse posicionamento, não deixar que nada nem ninguém nos tire do centro da vontade de Deus, naquilo que Deus colocou no nosso coração. Nós devemos preservar nossos valores, nossos princípios, porque ninguém desse mundo vai poder nos dar o que Deus pode nos dar, a glória, sabe, a vida eterna. Ninguém vai ser capaz de fazer isso por nós. É somente Deus que é capaz de mudar a nossa situação, as circunstâncias da nossa vida, de fazer os milagres, de nos dar a glória, de nos dar a vida eterna. É só Deus que é capaz. Então nós devemos seguir fiel a Ele, somente a Ele. Daniel fez a diferença em sua geração corrompida na Babilônia, porque ele tinha no seu coração o propósito bem definido de servir somente ao seu Deus. Algum tempo depois, o próprio Deus testemunhou sobre a diferença que esses três homens, Noé, Daniel e Jó, fizeram na sociedade em que viveram. Nós devemos ter essa diferença porque Deus também vai nos honrar, se nós nos mantermos firmes e somente na presença de Deus. Um certo pastor nos contou que crente, em certo sentido, deve ser como as garças, que apesar de pisarem na lama, elas não mancham as suas penas. Elas permanecem brancas. Nunca se esqueçam disso. Nós, crentes, devemos ser como garças. Apesar de nós pisarmos na lama, de nós sermos fracos muitas vezes, nós não manchamos as nossas penas. Elas permanecem brancas como a neve. Calçados com os sapatos da preparação do Evangelho da Paz, nós poderemos caminhar nesse mundo sem nos contaminar com ele. Esse é o sentido de ter um posicionamento pleno diante de Deus. A gente pode estar em meio aos lobos, mas nós não seremos jamais contaminados pelo mundo e nem levados
pelos lobos. Por isso, o Senhor sempre exige que o seu povo seja diferente do mundo. Não nos importemos com o que falarem de nós. Eu não me importo, porque eu sei quem eu sou diante de Deus. Eu sei da minha plena identidade diante do Senhor. Eu sei quem me defende. Eu sei quem é que faz por mim. Eu sei quem é que luta por mim. O Senhor Jesus Cristo. Ele é o maior dos maiores. Ele é o Rei dos reis. Ele é o dono deste mundo. Ele prova todo santo dia que Ele está conosco, que Ele é um comigo. Nós somos um com o Senhor Jesus Cristo. Então você não deve temer a nada, você não deve colocar palavras na sua mente, você não deve deixar que pessoas interfiram na sua mente dizendo que você é menos do que aquilo que Deus colocou para você. Você é a imagem e semelhança do Senhor. Ninguém pode te fazer menos que isso. Não deixe que pessoas te diminuam, porque Deus te fez grande. Deus te fez diferente para fazer a diferença desse mundo. E se a sua diferença incomoda, é porque você está no ambiente errado. Você está no ambiente errado. Se Deus te colocou nesse ambiente, foi para que você fosse luz, e nenhum que é das trevas vai se sentir feliz ao lado da luz. As trevas serão dissipadas. Em nome de Jesus, a luz incomoda as trevas. Se aonde você estiver, você está incomodando, é porque ali não é o seu lugar. Você apenas trouxe a luz para aquele lugar. Mas se as pessoas não quiseram ser atraídas pela luz, aí é um problema delas com Deus, não é mais seu. No momento que você planta a semente no local, no momento que você chega com a tua luz no local, se aquela luz não acendeu outros corações, você não é culpada disso. É o livre-arbítrio deles. São eles que vão prestar contas no juízo final. Você fez a sua parte. Então, se isente de qualquer tipo de culpa. Se isente de qualquer tipo de culpa. Você fez a sua parte. Se importe somente com a sua posição diante de Deus. Se importe somente com a opinião de Deus. Se importe somente sobre aquilo que Deus se agrada de você. Todo o seu comportamento tem que ser medido conforme aquilo que Deus quer de você. Será que eu estou agradando a Deus? Então eu vou fazer. Isso agrada a Deus? Não, então eu não vou fazer. O seu coração tem que ser guiado 100% pelos valores e princípios de Deus. Mesmo que você seja a pessoa mais diferente daquele meio, não mude por causa de ninguém. Se mantenha firme num posicionamento pleno diante de Deus, porque Ele vai te colocar num lugar de glória. Pode crer nisso, em nome de Jesus. Senhor, nós agradecemos por essa palavra de hoje, Pai, porque o Senhor nos dá tudo que nós precisamos para ser luz nesse mundo, Senhor. Então nós pedimos, Pai, que o Senhor nos fortaleça cada dia mais, Pai, que a nossa fé seja cada dia mais aumentada, Pai, para que nós possamos, Pai, ter essa fortaleza dentro de nós, Pai, esse coração, essa característica forte, corajosa, onde ninguém neste mundo possa nos tirar, Pai, do seu centro, do seu posicionamento, Senhor. Que o Senhor possa nos dar cada dia mais, Pai, mais unção, mais fé, mais amor, mais luz, para que aonde nós pisarmos, Pai, essas pessoas não consigam, Pai, não consigam entender a diferença, Pai, que elas consigam enxergar que há um poder, que há uma luz sobrenatural, que é a sua luz, Pai, e que elas possam ser contaminadas por essa luz, que elas possam ser atraídas por essa luz e queiram ser diferente como nós somos, Pai, nessa geração. Então, Senhor, nós
desejamos, Pai, ser um instrumento da Tua vontade nessa terra e que o Senhor possa fazer de nós, Pai, um seu instrumento para atrair as pessoas desse mundo para serem diferentes como nós somos, porque nós seguimos a Tua vontade, nós seguimos a Tua voz e nós queremos ter sempre esse posicionamento diante de Ti, Pai. Que a nossa identidade seja sempre plena, nos blinda, Pai, no espírito, na mente, no corpo. Que nenhuma pessoa desse mundo que seja enviado pela reino das trevas possa nos tirar dessa posição, Pai, do centro da Tua vontade. Que esse mundo não nos contamine, Pai. Que nada desse mundo não nos contamine. Que nada, absolutamente nada nos contamine, Senhor. Nós cremos, Pai, de que o Senhor é o nosso Deus e que o Senhor nos blinde, nos proteja e nos guarde, Pai, de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe o seu dia, tá bom? Se mantenha plena nessa identidade diante de Deus, diante de Jesus Cristo, e não se importe com a opinião de ninguém, só se importe com a opinião de Deus sobre você. Amém? Deus abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau.